Que alegria ter você aqui com a gente na TV Evangelizar. Estamos começando neste momento o programa A Vida em Foco. A transmissão é ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. São 24 horas de programação, de transmissão, sem parar aí na sua cidade. Mais de 2.000 municípios conectados, milhares de pessoas pelo YouTube. Então é uma alegria ter a sua companhia, porque hoje nós vamos falar sobre algo que também chama atenção dentro do mês de setembro, além de ser o mês que a gente chama de Setembro Amarelo de prevenção à vida. Nós temos a cor verde, que fala sobre a doação de órgãos. E muitas pessoas evitam este assunto porque desconhecimento, por medo. Então nós vamos trazer respostas aqui hoje, porque essa é uma das grandes decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, que fazem toda a diferença para transformar a vida de outras pessoas. Então nós vamos conversar aqui hoje com o meu primeiro convidado, que já está aqui, Dr. Eduardo Ramos, que é hepatologista e cirurgião do Centro de Cirurgia, Gastroenterologia e Hepatologia aqui em Curitiba. Vamos falar sobre este assunto. E também trago para você a questão do tempo. Se você tem falta de tempo, ou será que não? Será que estou falando com a pessoa certa aqui hoje ou não? Olha, nós vamos aprender a gerir o tempo. Será que tem alguns ajustes que, se a gente fizer, a gente consegue ter mais domínio do que a gente faz? Então fique comigo, que estamos começando o programa A Vida em Foco. Iniciamos falando sobre a doação de órgãos. Este assunto que muitas pessoas nem conversam dentro das suas famílias, e é justamente a família que precisa estar a par e manifestar o seu desejo de ajudar outras pessoas pela doação de órgãos. Então nós vamos entender hoje, claro, as partes dos trâmites, do processo, da importância de falar sobre esse assunto, dos riscos também, porque para a gente tirar os medos, a gente tem que falar dos riscos também. Então deixa eu dar as boas-vindas aqui para o Dr. Eduardo Ramos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Obrigada a você. Bom, estamos aqui diante de uma boa notícia. Olha só, em 2023, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil contabilizou o maior número de transplantes de órgãos na última década. Isso impressiona, né? Estarmos num número tão significativo. Isso quer dizer o quê? A nossa cultura está preparada, está pronta, ou ainda temos que caminhar, doutor? Então, ainda temos que caminhar. Então, o que aconteceu aí nesses números, eles começaram a voltar a ser o que era pré-pandemia. Pós-pandemia deu uma boa caída e agora começou a voltar e começou a continuar aumentando a números que eram anteriormente registrados. Mas tem aumentado ano após ano, sem dúvida nenhuma. Mas falando então de doação de órgãos, tudo começa com um sim, né? Que quem decide quem vai doar não é a pessoa. Esse é o ponto-chave. É a família. É a família. Por isso a importância de conversar sobre isso. Por isso que é importante conversar sobre isso. Então, esse sim que a família dá é que quando começa a doação. Então, rapidamente, para você ter uma ideia, mais ou menos 30% a 40% dos possíveis doadores, ou seja, que é registrado na central de transplantes. Ah, esse aqui pode doar. Só 30% a 40% vira doador. Nossa. E por que os outros não viram doador? Um dos principais motivos ainda é recusa familiar. Mesmo que a pessoa quisesse, a família não Decide. segue. Tá. Exatamente. Então, hoje em dia, aí que venho falar sobre isso e mostrar o teu desejo, porque a decisão vai ser da família. E se você comentou com a família que aquele era o teu desejo, a família vai respeitar o teu desejo. A chance é maior, né? Isso. Porque muitas vezes a gente não fala e daí não tem como... A pessoa, na dúvida, ela acaba não fazendo, né? Acaba não fazendo. Ou algumas vezes a dúvida no sistema, que você estava comentando dos medos e receios e riscos. O que acontece hoje? Quando tem um doador, existe o que a gente chama de morte encefálica. O que é morte encefálica? Não passa, de forma mais fácil de entender, não passa sangue dentro do cérebro. Tá. Então imagine, se não passa sangue dentro do cérebro, você não consegue viver, como se fosse um derrame, digamos assim. A pessoa não consegue, não tem vida. E depois que o cérebro para de funcionar, ou seja, não tem mais sangue no cérebro, os outros órgãos vão parar gradativamente. Então essa é a maior dificuldade, explicar para a família
que o coração do filho, né, do primo, geralmente são pacientes jovens e mortes violentas, súbitas, de uma hora para outra, que o coração está batendo, mas não tem sangue na cabeça. Entendeu o raciocínio? É como se a pessoa não conseguisse entender que não vai melhorar, porque ela não aceitou a situação. E é questão de tempo para os outros órgãos pararem. Certo. Então essa é a janela que a gente tem para fazer a doação de órgãos sólidos. Coração, pulmão e rim. Então o cérebro já não tem mais circulação. E isso é comprovado através de exames. Então não tem como ter erro diagnóstico. Entende? Só que o coração está batendo. E nós, como somos bastante católicos, religiosos, né, evangélicos e assim por diante, a gente ainda sempre tem aquela última esperança. Mas 100% das vezes vai a óbito quando é feito o diagnóstico. É só questão de quando. É só uma questão de quando. E esse quando, isso a ciência, a medicina entende como... Qual é o nome que ela dá? Morte... Encefálica. Encefálica. É o encéfalo, o cérebro. Tá. Então, como o cérebro já não tem mais sangue circulando, 100% das vezes o restante vai começar a parar. E esse parar pode ser 12, 24 horas, 3 dias, 4 dias. E daí como você explicar para a família que, puxa, mas o coração está batendo, mas a gente sabe que isso é incompatível com a vida. Em 100% dos casos, não é 99,99. Sim. É 100 mesmo. E geralmente, eu não sei se o senhor tem acesso a essa resposta, mas o que geralmente as famílias alegam para dizer um sim ou para dizer um não? Então, isso é muito difícil de dizer. A maioria das vezes é desconhecimento. Desconhecimento justamente disso. De ter a esperança... De achar que pode ter um jeito. Exatamente. Quando, nesse caso, não há. Isso a ciência já comprovou que é certeza de que não tem recuperação nesse ponto. 100% das vezes. Tá. O que poderia acontecer seria um diagnóstico inadequado, que hoje em dia é tão controlado o sistema que não tem mais como. Talvez há 10, 20, 30 anos atrás, um ou outro, mas hoje em dia não tem mais como. Então isso é 100% de certeza. Daí a família fica naquela expectativa. Entendi. E se passa as horas, daí daqui a pouco os outros órgãos começam a parar de funcionar. E daí você não consegue mais utilizar esses órgãos para transplante. Uma vez que parou de funcionar, já não é mais possível fazer o transplante. Já se perdeu aquele órgão. Já se perdeu aquele órgão. Tá. Então que o coração continua batendo. Ele tem que estar em funcionamento com o coração. Entendi. Exatamente. Então esse é assim que funciona a doação. Então você vê que é um tempo curto. Mas só para você ter uma ideia da segurança que dá da morte encefálica, o registro do horário do óbito no cartório, no atestado de óbito, é o horário do diagnóstico da morte encefálica. Não é o horário que o coração parou. Entendi. Entende? Então isso nos dá 100% de certeza hoje em dia. É uma decisão emocional, na verdade, né? Exatamente. Aí que vem o emocional ligado a uma morte súbita, que geralmente é AVC, que é derrame, é trauma, seja trauma de acidentes de carro ou morte violenta. Então geralmente são pacientes mais jovens. Tá. Mas até pegando esse ponto, qualquer um pode ser doador. De 1 ano a 80 anos. Qualquer idade. Qualquer idade, porque depende muito do critério para quem vai receber esse órgão e qual a necessidade de receber esse órgão. Entendi. Então vai de todas as idades, mas muitos são jovens. Então, voltando à parte de doação, é uma decisão muito difícil para um pai, para uma mãe, para um parente tomar essa decisão. Por isso que é importante falar sobre isso no jantar, no almoço, à tarde, que as pessoas começam a ter conscientização melhor. Agora, deixa eu entender um pouco do mecanismo, que às vezes a pessoa também não entende esse processo e fala, mas eu tô arriscando meio que à toa, né? Por exemplo, constatou-se a morte encefálica. Então, vocês têm ali, o médico vai ter uma lista de órgãos que pode ser aproveitado, e eu imagino que tenha uma lista já de pacientes que já estejam aguardando, ou seja, não vai ser em vão aquela retirada do órgão, ele já tem um destino. Perfeito. Então esse destino no Brasil para doação cadavérica, que a gente fala que esse é com morte cefálica, a família, ninguém pode escolher para onde vai, começa por aí. Mesmo que eu tenho morte encefálica, é minha família. Então eu vou doar o rim dele pro outro, meu amigo que tá precisando. Não pode. Tá. Entendeu? Tem que entrar numa fila, na lista. Da lista de espera a gente já comenta um pouquinho, de rim, de fígado, coração. Cada lista tem suas particularidades. Mas já é determinado quem é o próximo para aquele tipo sanguíneo dentro de vários critérios. Então, por exemplo, se hoje esse doador vai doar o fígado, na central de transplantes tem uma lista única que vai dizer, o fígado aqui é pro Eduardo.
Aonde que o Eduardo está listado para transplante? Ele está listado para transplante no Nossa Senhora das Graças, no Einstein. Daí vai entrar em contato com a equipe do hospital dizendo, temos um fígado para o Eduardo. Ou seja, o fígado está indo para aquele paciente em específico. Não importa onde ele esteja listado. Entendeu? Tá, então a entendi. fila é baseada no paciente. E que ele vai subindo na fila de acordo com critérios. Ou gravidade, algumas vezes por tempo de espera e assim por diante. Mas cada órgão tem sua particularidade. E quanto tempo ele pode aguardar para ter um sucesso nessa cirurgia? Porque eu imagino que tem o transporte, às vezes pode ir de uma cidade para outra ou não, tem que ser sempre dentro. Não, então tem. Então o que acontece? Então naquele doador, então vai ter o fígado, vai ter os 2 rins, vai ter pulmão, o doador jovem vai ter o coração. E algumas vezes o coração vai para o Mato Grosso, o rim vai ficar no Paraná, o fígado vai para Santa Catarina. Vamos dar um exemplo. Você entra em contato com todos os hospitais onde estão aqueles pacientes e coordena tudo para fazer a captação. Então, algumas vezes na captação tem mais de uma equipe. Tem a equipe do coração, do pulmão, do fígado e é feita essa captação. Quando que começa a contar o tempo? A hora que esse órgão que está ali, ele passa uma solução de preservação nele, que é a hora que para o coração. Dessa hora que conta o tempo 0. E daí cada órgão tem sua particularidade. Coração tem que estar implantado em 4 horas. Fígado, o ideal é estar implantado antes de 8 horas. Tá. Rim, ideal antes de 24 horas. Mas são sempre horas. Mas claro que quanto menos tempo, melhor. Tá. Então, Melhor a chance de melhor dar a chance certo. de funcionar e dar certo, exatamente. Então, uma vez que tem a doação, tem que estar tudo pronto. O transporte dos órgãos, a equipe que vai fazer o implante no outro hospital. Nossa, mas exige uma logística, um sistema que funcione muito rápido. E 24 horas. Então, esse Sim. aqui é a adrenalina do transplante e a parte bacana também pra gente. Então, por exemplo, se a gente está captando um fígado numa determinada cidade, enquanto isso o receptor já está internado. Sim. Quando o doador, tá aterrissando, por exemplo, o avião está aterrissando com o órgão, o paciente está sendo anestesiado. Ou seja, quando Entendeu? a família do transplantado, é assim que eu Isso. falo, transplantado, quem vai Isso, que vai receber o órgão, receber. ele recebe a notícia de que encontrou alguém, isso aí vai acontecer em 24 horas no máximo. Isso. É rápido. que Dessa acontece. família chamada, né? O paciente com a família é chamado e algumas vezes não acontece o transplante. Porque se o órgão não era adequado por algum motivo, ou se teve qualquer outra... Por exemplo, chegou lá na hora, não, mas esse fígado tem um pouco de cirrose. Ah, mas esse rim tem uma alteração anatômica. Então, isso é feito quando que é analisados esses órgãos, a saúde dos Antes órgãos? e depois, porque Tá. antes a gente já vê todos os exames, função do rim, função do fígado, Antes, assim, exames de no sangue. próprio cadáver. Isso, mas ele ainda tá lá na UTI ainda com o diagnóstico da morte encefálica. Certo. Fez Então, o lá é diagnóstico feito. da morte encefálica, daí você vai fazer todos os exames para ver a condição daquele órgão. E daí vai ser ofertado para os serviços. Tá. E enquanto isso, tem alguém falando com a família. Aham. Uma vez que falou com o hospital, tem alguém falando com o receptor. Então você vê que é uma coisa que realmente Bem dinâmica. demanda bastante. Sim, sim. E daí, de doação, imagine, se você tem, que nem no ano passado, teve aqui em torno de 1.200 doações. 1.200 doações para ter 480 doações efetivas, isso foi esse ano, desculpe, Aham. nesses primeiros 6 meses. É muito pouco, 40% de doação efetiva. Então, mesmo tendo muito doador, a gente tem que aumentar a efetivação. E o principal causa de não efetivação ainda é recusa familiar. Entendi. Não existe nada, por exemplo, de documento que a pessoa deixe? Já Isso não teve existe. isso uma época atrás, Ah. mas hoje em dia não tem. Por mais que eu deixe assinado, a família tem Ainda o poder pode mudar isso, de se ela decisar. quiser. E quando a gente fala em família, a gente fala de algumas vezes mais de um membro da família. Sim. Não, Porque um membro pode falar que sim, outro Outro falar fala que não, pronto, já- Pronto. Então, já travou. aí que é importante acreditar no sistema. Porque o que eu acho que acontece é a pessoa não acredita muito no sistema em si. Pode ser. Entendeu? Pode Então, ser. como eu falei, 100% das vezes vai a óbito. Entende? Então, daí fica o sistema fica um pouquinho desacreditado algumas vezes se essa pessoa teve que passar num posto de saúde, foi encaminhado para um hospital maior, do hospital maior foi para outro Sim. hospital, chegou lá 24 horas depois falaram, olha, está com morte encefálica. Entendeu? Então, é isso, é um monte de fatores que a gente tem para melhorar a doação. Eu diria que realmente é uma decisão emocional, a gente tem que ter esse tipo de conversa.
Mas eu acho que na hora que a família está vivendo isso, eu que sou uma pessoa de espiritualidade, eu acho que a gente tem que resolver começando com oração, né? Porque a pessoa vai ter dúvidas sobre o sistema, ela vai ter dúvidas sobre, mas devo esperar, devo ter esperança, sim ou não. Mas eu acho que quando a gente coloca isso na mão de Deus e se a intenção que existe é de fato de ajudar outras pessoas, quantas pessoas a gente consegue ajudar com uma morte encefálica? Então, muitas, né? Muitas. De modo geral, só de órgão sólido é o coração, pulmão, 2 rins e o fígado, no mínimo. Ou seja, uma vida que salva 6, 7 pessoas. Então, eu sei que é muito pessoal. Aqui a gente está aqui para dar a informação, mas me parece uma decisão de amor, me parece, né? E pra gente não é diferente. Assim como a gente reza para tomar a decisão correta, sim, de escolher aquele órgão seja bom para aquela pessoa e para a gente fazer o melhor possível. Sim. Porque envolve tanta gente, tanta coisa. Sim. Né? Então tem os dois lados, tanto o lado do médico e da equipe, quanto o lado da família de doação. Sim. Mas tudo começa com o sim da doação. Com certeza. Muito obrigada por vir aqui hoje. Eu que agradeço. Esclarecer pra gente. E no próximo bloco a gente fala sobre gestão de tempo. Então você que está aí com dificuldade de ter que resolver as suas situações, quem sabe hoje você veja uma janela de oportunidade. Então volte comigo. Nós saímos com imagens da cidade de Terra Boa, no Paraná. E você me acompanha pelo aplicativo da TV Evangelizar, que é gratuito para você baixar agora mesmo no seu celular. Terra Boa se destaca por monumentos religiosos, como a estátua de São Judas Tadeu, padroeiro da cidade, e o monumento ao Cristo Acolhedor, que dá as boas-vindas aos visitantes no acesso à cidade. Já eu volto com você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E agora eu quero compartilhar com você um testemunho que chegou da cidade de Barroso, em Minas Gerais. Acompanhe comigo. Sua bênção, padre. Eu me chamo Leda, eu falo da cidade de Barroso, Minas Gerais, e eu vim aqui dar o meu testemunho referente à quinta-feira eucarística. Eu e meu esposo já tínhamos passado por 3 perdas gestacionais e não havíamos encontrado motivo que justificasse essa perda. Nisso, em uma das consultas com uma médica que fomos procurar, ela disse pra gente que naturalmente nós não íamos conseguir engravidar. Teríamos que procurar uma reprodução assistida ou algo do tipo. Nesse dia, após a consulta, eu cheguei em casa triste, chorando, e era dia de quinta-feira eucarística. Eu liguei a televisão, era setembro de 2023, mês de Jesus das Santas Chagas. Sim. O Senhor falou: filha, você que ouviu o diagnóstico que não vai conseguir engravidar naturalmente, que falaram para procurar uma reprodução assistida, não desista. Olha Jesus aí. das Santas Chagas vai te dar essa grande graça. Você viu? E eu tomei posse dessa graça. Dia 23 de dezembro de 2023, eu descobri que eu estava grávida. Foi uma gestação super tranquila. Ela nasceu no dia 14 de julho e no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, eu estava trazendo a minha filha para casa. 16 de julho. Então, padre, graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão! Isso não é por acaso, não é por acaso que nós vamos fazer a abertura do ano em preparação dos 20 anos. Preparação Jesus das Santas Chagas e Nossa Senhora do Carmo, a madrinha da obra. Obrigado, Leda, de Barroso, Minas Gerais. Lá é Dom José Eudes Campos do Nascimento, de São João del Rei, a diocese. Que alegria esse testemunho que a gente tem, o prazer de poder compartilhar com você e de levar a esperança àquelas pessoas que lutam pela vida, aquelas pessoas que são família e que se preocupam em levar a família para o céu. Eu sei que você cuida, que você quer fazer todo o seu melhor e muitas vezes a gente precisa começar selecionando exatamente o que entra na nossa casa, pelas telas que nós temos. E é assim que a gente entra aí na sua casa, pela tela da TV Evangelizar, nos preocupando em levar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que você vê que todo o nosso conteúdo tem um cuidado especial.
Porque nós precisamos mexer com aquilo que Deus já plantou em nós, com a fé, com a esperança, com a caridade. Nós temos que contribuir com isso e, de preferência, aumentar. É isso que nós fazemos. E eu quero que você seja um parceiro junto com a gente, um evangelizador, uma missionária que leva esta pessoa de Jesus Cristo a mais lugares. Se você topa ser esse evangelizador, esta missionária, então eu te peço, nos ajude por este meio, esse código que aparece, esse QR Code que aparece na sua tela, que é a única forma que nós pedimos a sua contribuição e que é um meio seguro de nós investirmos na evangelização. Então, o QR Code, de dentro do seu aplicativo bancário, você faz um Pix de qualquer quantidade e nos ajuda a chegar a tantos lares no Brasil e fora do Brasil pelo aplicativo da TV Evangelizar. Então, muito obrigada pela sua ajuda na evangelização. Você pode ter certeza que muito mais do que a obra Evangelizar é algo que você está fazendo pelo anúncio do Evangelho. Então, agora nós vamos falar sobre a gestão do tempo. Você que falta tempo para quê hoje? Responde aí para você antes da gente encontrar aqui o nosso convidado. É tempo no trabalho? É tempo para as coisas da sua casa? É tempo para o lazer, é tempo para os filhos, para as pessoas importantes da sua vida e que você não sabe de onde tirar, você não tem de onde tirar mais tempo. Será que a gente tem uma solução para isso? Eu vou dizer assim, vou ousar dizer que temos aqui uma solução, né? Que não está nas minhas mãos, está nas mãos do Antônio Diniz, meu querido, é com você hoje, viu? Especialista em neurociência da performance e CEO do Instituto Optness, que é Instituto Global de Educação, responsável por ensinar técnicas de produtividade gerencial e humana. Desafio aqui hoje, hein, meu querido? Com muito prazer. Sempre, né? O tempo é sempre um desafio, não é? Sempre um desafio e ele é relativamente democrático. Todo mundo tem 24 horas Sim. de tempo. Porém, eu digo que ele é relativamente democrático porque algumas pessoas que precisam, vamos supor, pegar ônibus 4 horas para chegar no trabalho e 4 horas para voltar. Essa pessoa não tem mais 24 horas. Sim. Porém, existem várias e várias técnicas, várias e várias maneiras da gente maximizar as horas que a gente tem disponíveis. E é isso que a gente faz utilizando engenharia, utilizando neurociência e utilizando rotinas de alta performance. Tá, mas então a gente não precisa de, por exemplo, de tecnologia no sentido de mais recursos para isso. Os recursos são internos também ou não? Muitos recursos são internos. Tá. Com certeza, a tecnologia e os recursos externos, eles ajudam. Porém, os recursos externos são multiplicadores, Tá. São amplificadores. Se a gente não tem recursos internos para serem multiplicados, não adianta. daí não adianta. Tá. Não adianta, por exemplo, a gente ter uma secretária que resolve todos os assuntos burocráticos. Se as horas que eu tenho livre, eu tô exausto, depressivo, ansioso, se eu não tenho meta. Então, a tecnologia com certeza ajuda, porém ele é um multiplicador. A gente precisa também começar pelos nossos recursos internos. Tá, então vamos começar por aí. Quais são esses recursos internos que nós temos que descobrir ou fazer brotar de alguma forma? Ótima pergunta. Os primeiros recursos internos são básicos e todo mundo fala, só que ninguém pratica. Sono, Tá. hidratação e respiração. É mesmo? A gente vai começar com esses 3 básicos para a questão de tempo, gerenciamento de tempo. Exatamente, Opa. porque esses são os combustíveis biológicos de qualquer ser humano. Tá. Se a gente não dorme, se a gente não toma água corretamente, apenas esses 2, Carol, a gente já perde 40% de energia. Nossa! De vitalidade. Ou seja, dá canseira, a pessoa vai procrastinar mais, vai se enrolar para fazer as coisas, vai demorar mais para acabar, tudo isso. Exatamente. Nossa, interessante. Então, a nossa performance começa pelo sono. Ninguém sabe disso. A nossa performance nesse dia começa na noite anterior. Então, são as 3 coisas que a gente começa treinando as pessoas. Ninguém sabe dormir corretamente,
tomar água corretamente e respirar corretamente. Meu Deus, e é tão básico, né? E é tão básico, deveria ser ensinado em todas as escolas verdade. do Brasil e do mundo, né? Bom, então a gente começa por aí, enchendo o nosso tanque de combustível correto. Tá. Ok. Segunda coisa que também é interna é para onde que a gente vai mirar esse carro cheio de combustível? Uma vez que a gente está cheio de energia, vitalidade, ânimo e entusiasmo, beleza. Para qual direção que ele vai? Isso passa por estabelecer metas. Tá. Metas de longo prazo, anuais e metas diárias. Né? Não adianta a gente ter o nosso carro, né, o nosso corpo cheio de energia, cheio de E combustível. ficar estacionado. Ou ir para um despenhadeiro. Deus me livre. Porque tem muita gente que coloca metas equivocadas, Tá. metas erradas. Né? Isso aí é um fenômeno mundial. É um bias, é um viés do ser humano, se chama miswanting. Pessoas que querem, se esforçam muito, muito, muito para atingir certas coisas que quando atingem, trazem infelicidade para elas. Por incrível que pareça, existe Acredito. O estabelecimento de metas. Além dele ser um combustível em si mesmo, a gente tem uma meta clara, específica, de valor intrínseco, que a gente dá valor, é um combustível, assim como o sono, né? Assim como a água, como a respiração, a nutrição adequada. Porém, a meta também é um direcionador, né? Então, ele tem duas funções. Combustível, né? E direcionamento. Entendi. Tá. Eu acredito que isso daí vai passar por um autoconhecimento, por uma observação. Tudo isso tem que ser parte do processo ou não? Da gestão de tempo em si? Ou não? Você vai falar, não, Carol, tudo bem, isso aí também vai fazer parte, mas a gestão em si, a pessoa vai ter que fazer... Ela vai ter que fazer as coisas em menos tempo mesmo, ela vai ter que ser mais produtiva, ela vai ter que cortar algumas coisas fora. Como que é essa linha de raciocínio? Perfeito. Então, Carol, a maximização do nosso tempo, por incrível que pareça, está na gente fazer menos coisas. Certo. Fazer Você acha que é uma ilusão colocar um monte de coisa na rotina? Exatamente. Então, as pessoas de alta performance, elas fazem 2, 3 coisas essenciais, de alto impacto, muito bem. E elas eliminam, através de uma série de técnicas de tecnologia, coisas burocráticas, detalhes, logísticas, organizações que acabam consumindo a maior parte do nosso tempo e da nossa vida. Por incrível que pareça, 80% da nossa vida a gente utiliza indo no mercado, marcando reunião, reservando voo, hotel, resolvendo mal entendido, apagando incêndio. 80% não é só do nosso dia, é da nossa vida. A gente passa fazendo coisas de baixo valor agregado. Baixo valor é a lei de Pareto, né? Tá. 20% do nosso tempo geram 80% das coisas que a gente dá valor. Né? Então, as pessoas de alta performance, elas dedicam muito mais do que 20% do dia, do mês, do ano, da década e do século. Para quem vive... Sim, para quem vive muito. Para quem vive muito. Há coisas de valor, né? Então, a gente passa 20%, 30%, 40%. Ah, Antônio, mas e todas aquelas coisas logísticas do dia a dia? Precisa pagar conta, precisa entregar o pacote lá nos correios, precisa ir no mercado. Não, eu sei, precisa e tem que ser feito. Daí a gente começa a utilizar automação, engenharia de sistemas e tecnologia. Para essas coisas mundanas do dia a dia, ir no mercado, pagar conta, etc., fiquem cada vez mais automatizadas. Então, a pessoa de alta performance, Carol, por incrível que pareça, faz menos coisas. Só que de alto valor. De alto valor. De alto valor não é valor monetário que a gente está falando, né? É o valor daquilo que vai estar conectado a essa meta, imagino que a gente está falando, né? Exatamente. Alto valor para ela, né?
na vida pessoal dela, né? Relacionamentos, cuidar da saúde, etc. Ou para a empresa de alto valor, para a organização que ele tá trabalhando. Isso é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro, né? Interessante. Muito bom. Antônio, eu queria ter mais tempo para falar com você. Olha só, tá vendo só que coisa, né? Mas foi muito boa a nossa conversa, eu te agradeço, viu? Prazer foi meu. Muito obrigada. E hoje eu quero te lembrar que nós temos o nosso grupo nacional de oração, que é o Noite de Louvor, com nova série, novo tema, das trevas à luz. Serão 7 semanas de cura e libertação. Você, tua família, quem mais você vai chamar para já iniciar com você esse grupo de oração? Já vai pensando aí, porque hoje, às 18h30, nós temos o nosso encontro aqui pela TV Evangelizar, com o padre Fábio Francisco e Anjos de Resgate. Então, eu de você já colocaria a sua intenção. Quer mandar pra gente junto? Quer mandar aqui no nosso telefone, lá pelo aplicativo, você também consegue colocar o seu pedido de oração. A gente já entra com você juntos nessa série que vai se iniciar. Então, nós temos o aplicativo que você faz o teu pedido de oração e nós temos um 0800 410 6060. Já comece a mandar. Depois você também, pelo YouTube da TV Evangelizar, consegue passar para nós a sua intenção para essas 7 semanas, combinado? 6h30 da tarde, e quem quer vir pessoalmente para curtir Anjos de Resgate, 18h30, pode chegar antes, viu? Pode chegar às 5 horas da tarde, 5h30, nós já estaremos com o Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas aberto, esperando por você. E agora a gente sai para um intervalo bem rapidinho e na volta temos muito mais. Volte aqui comigo, a gente sai com imagens de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, canal 23.1. Padroeira da cidade é Nossa Senhora de Fátima, em homenagem à Santa, em Naviraí. O dia 13 de maio é inclusive feriado municipal. Já eu volto. De programa, eu tenho companhia. O Lucas está aqui, trouxe novidades para a gente, para a nossa saúde, né, Lucas? Com toda certeza. Carol, boa tarde para você. Boa tarde, você de casa, tá ligadinho aqui na programação. Gente, você está sofrendo muito com dor, vive preocupado, sobrecarregado com elas e já não sabe mais o que fazer. Você fica o dia inteiro à base de medicação, vai tentar dormir, não consegue por conta das dores, trabalhar, aí que é difícil. É dor para tudo que é lado. Você sente dor no ciático, dor na coluna, dores de cabeça constante, muita cãibra, cansaço excessivo. Você vai fazer o seguinte, vai ligar agora nesse telefone aqui, ó, 0800 591 8773. Vai pedir o seu magnésio quelato, que é um excelente aliado para a sua saúde. Primeiro que ele é um excelente administrador do seu organismo. Vai ajudar a transportar e fixar melhor os nutrientes, vitaminas, melhora também a produção do líquido sinovial, que para você que tem dores nas juntas, nas articulações, é excelente. Primeiro que age como um anti-inflamatório natural e por estimular essa produção natural do líquido sinovial, evita aquele contato de osso com osso, ajudando você a ficar mais livre das dores. Ele é um excelente aliado da sua saúde. E quando eu falo que ele vai ajudar a melhorar a fixação e transporte de nutrientes, vitaminas, ele devolve para você o equilíbrio hormonal, ajuda você a dormir melhor. Quando você tem nutrientes suficientes, equilibrados no seu organismo, você passa a dormir bem, acorda melhor, tem mais bem-estar físico e mental, sua saúde volta e volta com tudo, com qualidade. Liga 0800 591 8773, ligou agora, já garante o magnésio quelato com tudo em dobro. Se pedir 2, leva mais 2. Pediu 3, você leva mais 3 e ainda ganha de presente o massageador elétrico, que é um presente fantástico. 0800 591 8773, pede agora e paga no carnezinho em novembro, e eu volto com você, Carol. Obrigada, Lucas, e eu convido você a ir comigo para Paranavaí, que recebeu num encontro da comunidade católica local 8.000 pessoas, mais de 8.000 pessoas, e esse foi o acontecimento Éfeta, encontro para celebrar Jesus. Acompanhe comigo.
Um evento com muito louvor, adoração e fé. Desde 2007, a comunidade católica de Paranavaí e região se reúne para celebrar a Jesus de uma forma diferente. E a expectativa é sempre grande. Já participamos de outros eventos, mas igual esse daqui, né, dessa proporcionalidade, a gente não tinha participado. O Éfeta é promovido pela comunidade católica Emanuel e todos os anos atrai milhares de pessoas para um dia de evangelização. O Éfeta aborda o jovem, a família, a criança, o idoso, os namorados, todo o trabalho dos acampamentos que é feito nessa região. Um evento como esse também nos ajuda a ver que tem muita gente que quer uma palavra, que quer uma bênção, que quer recomeçar. Mais de 8.000 pessoas lotaram as arquibancadas do Parque de Exposições de Paranavaí para acompanhar a Santa Missa que abriu a programação da 18ª edição do evento. Com foco na família e na juventude, o Éfata é o maior evento de evangelização da região noroeste do Paraná. Viviane e as filhas percorreram 1h30 de estrada para participar do evento. Para elas, um tempo precioso em família. Há um tempo atrás eu passei por uma dificuldade, aí eu comecei a procurar a igreja e o Padre Adão me ajudou demais. É importante a importância de Deus na família de todo mundo, na casa, nos jovens, ele atrai, é muito importante. É muito bom, um sentimento maravilhoso de poder conhecer mais sobre, estar junto, participar, os shows, os módulos que vai ter. A celebração encerrou com a adoração ao Santíssimo e emocionou os fiéis. Eu já vim aqui várias vezes, né? E é gratificante, eu não tenho nem palavras, é só agradecimento mesmo. Além do público na arena, a celebração alcançou outras milhares de pessoas por meio das telas da TV Evangelizar. Ao longo do dia, mais de 15.000 pessoas passaram pelo Parque de Exposições de Paranavaí e participaram dos módulos de evangelização com temáticas específicas para cada público, mas todas com um único objetivo: levar conhecimento e fortalecer a vida espiritual, familiar e humana de cada cristão. Faz a gente mudar de vida, ter decisão. É como se, a partir de agora, eu preciso fazer um caminho diferenciado na minha vida. Eu não posso continuar vivenciando as mesmas coisas. E olha, falando em celebração, nós temos alguns dias para você se preparar para a nossa grande devoção à festa de Jesus das Santas Chagas. Você está vendo aí a data, ó, dia 23 a 29 de setembro. Então a gente tem 7 dias de preparação. A festa é no dia 29 e você pode vir com a sua família, com a sua caravana, com os seus amigos. Venha, porque esta é a nossa grande devoção aqui em Curitiba. Vai ser no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Em 2023, o evento reuniu mais de 50.000 pessoas. Então, esse ano, nós estamos esperando muito mais. Estamos esperando você que não veio, você que já veio. Eu quero que você se programe. 23 a 29 de setembro. Venha viver, inclusive, porque vai ser o encerramento do ano de São Pio aqui na Obra Evangelizar, que nós estamos vivendo ainda nos últimos dias. E iniciaremos o ano de Nossa Senhora do Carmo, que é madrinha da Obra Evangelizar. Então participe com a gente, a programação toda você está vendo aí na tela, mas também pode ver no nosso site a programação completa e participar conosco. Então, ó, espero você, hein? Espero você, a tua família, para essa nossa grande festa de Jesus das Santas Chagas. E espero que você continue aqui na nossa programação, porque tem muito mais para você. São 24 horas de programação, sempre pensando com muito carinho em você, em toda a sua família. Então permaneça conosco. Eu encontro você amanhã, novamente aqui, ó, na TV Evangelizar, às 3h30 da tarde. Beijo para você, fica com Deus, até amanhã.